Declare conosco, amém. Marcos capítulo 9, versículo 21. Um pai desesperado, ele procura os discípulos de Jesus, com o seguinte problema: o meu filho, ele é um lunático, ele se lança no fogo, ele espuma, ele range os dentes, o meu filho não é normal. Os discípulos, olhando para aquela situação, não puderam resolver. E agora, esse pai vai até Jesus e conta para Jesus o que estava acontecendo com o seu filho. E entenda, esse pai que estava desesperado, ele procurou a pessoa certa. Glória a Deus. Você precisa aprender isso. Se você precisa de resolver o seu problema, você não pode procurar qualquer um, você tem que procurar aquele que é todo poderoso. E quantos creem que o Senhor vai resolver o seu problema aqui? Está muito fraco. Você crê que o Senhor vai resolver o seu problema? Crê mesmo? Versículo 21, Marcos capítulo 9, verso 21, diz a palavra do Senhor: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele diz: desde a sua infância. Então entenda que esse problema era um problema antigo, era um problema que perdurava por muitos anos, e só quem é pai, só quem é mãe vai entender. O problema acontece com o filho, mas quem sente? O pai e a mãe. Imagina como que estava o coração desse pai em ver o seu filho caindo no chão, sendo usado ali pelo próprio inimigo. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus pergunta: desde quando esse problema sucede com teu filho? Desde a sua infância. Há muitos anos que eu venho sofrendo. E quantos aqui têm passado por um problema que já faz alguns anos? Ergue as mãos aos céus. Alguns meses. Você crê que o Senhor hoje vai colocar um ponto final nesse problema? Quem crê de todo o coração, amém? Se você puder, se coloque de pé, por gentileza. E quem acompanha essa mensagem à distância também, o Senhor, Ele vai resolver o seu problema também. Se você crê que esta é a palavra do Senhor, repita após mim em bom som e alta voz, Marcos capítulo 9, verso 21. Vamos lá? E perguntou, pode ser melhor e mais forte. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde da infância. A infância. Crê que o Senhor hoje vai acabar com esse problema? Crê de todo o coração que essa muralha, essa barreira, esse problema cai por terra hoje? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento. Oh glória! Eu já posso ouvir barulho de glória, de milagre, de resposta, de restituição. Olha, Pai bendito, a igreja deixa te louvando, te exaltando. Ninguém veio ouvir o homem falar, o homem em si não tem poder para fazer nada. Prepare a cada coração, a cada vida que vai receber a tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor ela vá e produz o resultado para o Senhor a ter enviada. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Oh glória. Senta um minutinho, por gentileza. Compreenda que esse pai, ele está procurando Jesus para resolver o seu problema, mas o problema não era dele, o problema estava com o seu filho. E aí nós vamos entender o seguinte, versículo de número 22, acompanhe.
e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E entenda que esse pai, ele vai dizer: se o Senhor puder me ajudar, tenha compaixão. E entenda, por gentileza, esse pai sabia quem era Jesus? Não sabia, porque ele vai dizer assim: olha, se o Senhor puder ajudar, ajuda-nos. Ele estava na frente daquele que poderia resolver o seu problema, mas ele não conhecia. E você sabia que muitas pessoas, elas vêm à igreja e acabam dizendo: eu estou com um problema, eu estou com uma luta, mas elas não sabem que entrando nesse lugar, ela resolve o seu problema. Diga glória a Deus. Resolve. Por quê? Porque quem está nesse lugar não é o psicólogo, não é o doutor, não é o advogado, mas quem está nesse lugar é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Deus. Ó, deixa marcado aí, Marcos capítulo 9, deixa marcado, e abra comigo, por favor, Evangelho relatado por Lucas, capítulo 1, verso 37, e compreenda que Jesus Cristo, ele é a própria palavra, e Jesus Cristo vai dizer que ele, o Pai e o Espírito são uma única pessoa, dividido em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são um. Quando nós abrimos em Lucas capítulo 1, verso 37, o que aquele pai não sabia, que quem estava perante a ele é esse Deus aqui, ó. Verso 37, acompanhe. Porque para Deus nada é. Você pode repetir com mais fé? Vamos lá? Porque para Deus nada é. Então, quando aquele pai disse: se o Senhor puder me ajudar, ele não sabia que na frente dele estava aquele que diz que para o Senhor não existe nada impossível. Você serve a esse Senhor que para ele nada é impossível, e ele é especialista em fazer milagres. Oh, glória! Amém. Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, verso 14. E compreenda que esse pai agora, ele pode resolver o seu problema, porque ele está perante aquele que para ele não há nada impossível. Voltando agora no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 18, verso 14, o próprio Deus, ele promete para Abrão e Sara, ou Sarai, que eles seriam pais, sendo que tanto Abrão como Sarai eram avançados em idade. Quando Sara ou Sarai recebeu esta palavra, ela duvidou. Por quê? A idade dela era avançada, seu marido com a idade avançada, e ela riu. Mas o ato de Sara não foi um ato de deboche, mas ela riu por causa da complexidade. Meu útero está seco, não tenho como amamentar, não tenho saúde para gerar, então é algo difícil, complicado de ser resolvido. Porém, agora o Senhor Deus, ele vai explicar para Sarai e Abrão quem ele é. Versículo 14, a palavra diz:
haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Entenda que ele pergunta dizendo: ô Sarai, ô Abrão, vocês acham que colocar uma criança no ventre de Sarai é difícil para Deus? Porque para Deus não há nada impossível. Diga glória a Deus. E entenda que o próprio Deus está afirmando: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E aí que eu quero que você entenda: o Deus que nós servimos, ele não se limita ao tempo. O Deus que nós servimos, ele vela pela sua palavra. Você pode pensar dizendo: pastor, mas o tempo está passando, eu acho que não vai acontecer. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela há de se cumprir. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Deus não mente, ele é fiel e ele vai cumprir o que ele te prometeu. Diga glória a Deus. E aí, esse pai sabia com quem ele estava falando? Claro que não. Ele está perante aquele que faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Ele está falando com aquele que ressuscita mortos. Diga glória a Deus. Por favor, volta comigo, por gentileza, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. E observe que Jesus Cristo entende o problema dele, atende e ouve, e agora Cristo começa a entender como que era a vida espiritual daquele pai, porque para o milagre acontecer, nós temos que ter uma vida espiritual, uma vida na presença do Senhor. E ele diz, versículo de número 23, e Jesus diz: se tu podes crer, glória a Deus. Ele pergunta: tu crê? Você crê que o teu filho, ele pode ser curado? Por quê? Porque o primeiro passo de tudo é crer. E quem crê aqui, gente? Vou perguntar de novo: quem crê aqui? Você sabe o que acontece? Às vezes a pessoa chora, soluça, perde noite de sono, mas não crê. A pessoa diz: ah, se acontecer, aconteceu. Não. A primeira coisa que Cristo espera de alguém que quer um milagre é que ela creia. Você crê de todo o coração? Crê mesmo? Então, quando essa pessoa crê, o Senhor Jesus Cristo diz, a parte final do verso 23, tudo é possível ao que crê. Porque quando você crê de todo o coração, aí o Senhor diz: eu vou libertar, eu vou salvar, eu transformar, eu vou restituir, porque tudo é possível ao que crê. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E é importante entendermos isso, porque quando uma pessoa crê, ela não duvida jamais. Quando a pessoa crê, a pessoa ela aprende a enxergar não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Quando abrimos a palavra de Deus, deixa aberto em Marcos capítulo 9, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1. Então Jesus pediu para esse pai crer, porque se ele cresce no Senhor, verdadeiramente ele iria ver o seu filho liberto, curado. Tiago capítulo 1,
verso 6. Assim que a igreja encontrar, declare conosco: amém. Diz a palavra do Senhor: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Agora preste atenção, por favor. A pior coisa que impede o milagre de uma pessoa é a dúvida. Toda vez que você está perante uma promessa de Deus e você duvida, sabe o que acontece? Você está colocando uma pá de cal nos teus sonhos, nos teus projetos. Essa pessoa que serve a Deus não pode duvidar. Ao invés de duvidar, você precisa crer. Glória a Deus. E quem volta e meia aqui tem passado por dúvidas? Ergue as mãos aos céus. Pastor, eu tenho duvidado porque eu vejo a situação e eu acho que não vai dar certo. Mas você está servindo a um Deus que pede para você crer, porque se você crer, Ele faz o que você não pode fazer. Vamos aplaudir o Senhor. Tira agora, arranca a dúvida do teu coração. Amém? Você não pode falar assim: se Deus quiser fazer, se Deus quiser agir. Não, Deus vai fazer, Ele vai operar, Ele vai mudar a história, Ele vai abençoar a minha vida. Você não pode duvidar, não pode ficar colocando uma incerteza. Tem que ter certeza. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos lá. A dúvida, ela verdadeiramente acaba com os milagres na vida de uma pessoa. E em segundo lugar, é o medo. Pedro avistou Jesus andando por cima das águas, e Pedro vai dizer: se é o Senhor, permita que eu possa ir de encontro ao Senhor por cima das águas. Vem, Pedro. Quando Pedro desce do barco, ele começa a caminhar olhando para quem? Quem olha para Jesus não afunda. Quem está entendendo essa palavra? Quem olha para Jesus não desanima. Por isso, olhe para Jesus Cristo, olha para o alvo. As lutas podem aparecer, mas se você olhar para o Senhor, você vive sobrenatural. E quem está olhando para Jesus aqui? Porque tem crentes que olham para tudo, mas não olham para Jesus. Olha para a vida dos outros, olha para o defeito dos outros, mas não olha para Jesus. A palavra diz que quando Pedro para de olhar para Jesus, ele olha para as ondas e sente o vento passando nele. Quando Pedro olha para as circunstâncias, Pedro começa a afundar. E ele vai dizer: mestre, tem compaixão de mim, vem me socorrer. Jesus Cristo olha para aquele homem, estende a mão, o coloca de pé e vai dizer: homem de pequena, por que duvidaste? Por que você duvidou? Por que você deixou essa dúvida e esse medo entrar no seu coração? Porque quando ele sente o vento, quando ele olha para as ondas, a palavra diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, a sua fé foi abalada. Olhe para o altar, por gentileza. Você não precisa temer a nada e a ninguém. Diz para quem está no outro lado, acorda essa pessoa, fala para ela: você não deve temer a ninguém. Glória a Deus, igreja. A nada e a ninguém. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa tem medo, ela recebe a palavra do médico, ela diz: ih, não vai dar certo. O médico falou que não tem jeito, a minha situação é complicada. A pessoa recebe uma palavra lá no trabalho, na família, e acha que não tem jeito. Aí você aprende essa palavra. Quando você serve ao Senhor e crê no Senhor, quem dá a última palavra é Ele. É a própria palavra diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Vamos aplaudir bem forte
Então vamos lá. Você não pode deixar a dúvida e o medo entrar na sua. Nós conversávamos aqui à tarde na igreja com um obreiro, e ele falou assim: pastor, eu conheço uma pessoa que ela é abençoada por Deus, mas ela deixou o medo entrar no coração dela. Essa pessoa, pastor, não sai de casa, tem síndrome do pânico, acha que está sendo perseguida, acha que querem tirar a sua vida, tudo isso por causa do medo. Tem pessoas que são crentes, mas vivem o que, gente? Com medo. Você precisa saber que quem está ao teu lado, ele é mais valente. Você não tem que temer o que o homem pode fazer por você. Por quê? Porque Deus tem guardado a tua entrada e a tua saída. Vamos aplaudir a Deus. Amém? Por favor, volta comigo, por gentileza. Marcos capítulo 9, versículo 24. Agora, esse pai, ele começa a entender quem é Jesus, o que ele pode fazer, e agora esse pai, ele vai confessar algo para Jesus. Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo de número 24, acompanhe. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Minha gente, vamos lá. Esse pai tinha um grande problema? Qual era o grande problema dele? O filho atormentado. O filho atormentado pelo mal. Mas esse pai não tem um problema. Esse pai tem dois. O primeiro, filho. E o segundo? A incredulidade. E por incrível que pareça, Jesus Cristo, ele está disposto a abençoar todas as vidas. Sabe por quê? Muitos não são abençoados por causa da incredulidade. A pessoa ela fala assim: eu vou fazer uma oração, mas eu não creio que não vai acontecer nada. Eu vou pedir uma oração, mas não vai acontecer nada. Eu vou para o culto, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque a pessoa já determinou, é incrédula, não acredita. E quando falamos em incredulidade, lembramos de Tomé. Sabe o que Tomé fez? Quando ele soube que Jesus ressuscitou, sabe o que ele disse? Só acredito se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E por incrível que pareça, tem muitos crentes Tomé no dia de hoje. A pessoa acredita, ela vem para a igreja, ela vem para o culto, mas não acredita em nada, e diz: eu só acredito vendo. E eu tenho uma notícia para te dar: você não vai ver nada, Tomé. Não vai ver nada. Não vai ver nada. É por isso que há pessoas que dizem: vou sair da igreja, não vejo nada. É um Tomé. Por quê, pastor? Porque nós não precisamos ver para crer. Nós temos que cumprir essa palavra aqui, minha gente. Vamos comigo. Hebreus capítulo 11, verso 1. É isso aqui que nós temos que crer e colocar em prática. Nós não temos que correr atrás de sinais, nós não temos que buscar prova. O que? É fácil. A pessoa crê quando ela vê alguma coisa, aí é fácil. Hebreus 11, verso 1, a palavra diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga glória a Deus. Então o Senhor não quer que haja incredulidade em nossa vida, mas Ele quer que tenha a fé. Diga glória a Deus. O justo viverá pela fé. Que o Senhor nesta noite te encha de fé, te abençoe, te
Que dia é hoje? E eu pergunto para a igreja, só quem tem fé vai responder isso. Como será o seu amanhã? Misericórdia. Só Jesus da causa. Vou perguntar de novo. Como será o teu amanhã? Como? Ah, você pegou a fé, vou falar de novo. Como será o teu amanhã? Desse jeito, você nem levantou a mão, você nem abriu a boca. Misericórdia. Para terminar, o pastor tem fé. Como será a tua semana? Mas calma aí. Segunda-feira já chegou? O decorrer da semana já chegou? Por que você crê que será abençoada? Por causa da sua fé. Vai nessa tua fé, a porta será aberta, o milagre vai acontecer, ele vai te surpreender. Na última semana do mês, grandes bênçãos virão para a tua vida. Glória a Deus. Você crê nisso? Eu também creio. Agora, preste atenção, por favor. Nem sempre a nossa fé está lá em cima. Há momentos que a nossa fé está onde? Embaixo, no poço, ou melhor, com a bateria fraca. Arriada, gostei dessa. Vamos lá. Olhando para você nesse exato momento, como está a tua bateria de fé? Como é que está? Eu estou vendo crente aqui que precisa de uma chuveira. Está mal a situação. É como quando vai virar o carro e fica. Tem crente, Fabiano, que só pega no tranco. Não pode ser você. Sabe por quê, minha gente? Quando uma pessoa está com a fé fraca, ela fala assim: eu tenho que orar, mas não tem força para orar. A pessoa, ela sabe que ela tem que ler a palavra, mas não tem força para ler a palavra. Ela diz: eu tenho que ir para a igreja, mas não tem força para vir. É porque a fé está o quê? Fraca. E pior, quando a fé da pessoa está fraca, ela começa o quê? A duvidar, a murmurar, a reclamar de tudo. Há um tempo atrás, tinha um desenho do animalzinho que ele falava assim: ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Tem crente assim também. Você para perto do crente e ele começa a falar: ai, está dando tudo errado, ai, eu sofro muito, eu nasci para sofrer. Aí você pergunta: você está orando? Não. Você lê a palavra? Não. Você tem jejuado? Não. Misericórdia. É verdade que a bateria está arriada. E o pior, existem crentes muleta. Sabe o que é crente muleta? Sabe não o que é crente muleta? É aquele crente que ele fala assim: você vai para a igreja hoje? Ora por mim lá. É aquele crente que diz: você vai encontrar o pastor hoje? Pô, fala pastor, orar por mim lá. Mas ele mesmo não quer orar. Ele mesmo não quer pagar preço, ele mesmo não quer vir para a igreja. E aí você vai entender que para a nossa fé estar fortalecida, de pé, nós temos que fazer isso aqui, minha gente. Romanos capítulo 10, verso 17. Pastor, mas como que eu fortaleço a minha fé? Romanos 10, 17. Assim que a igreja encontrar, declare conosco amém. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe como você fortalece a tua fé? Estando na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Ergue as tuas mãos aos céus, por gentileza. Um dia, os discípulos falaram com Jesus: mestre, fortaleça a nossa fé.
ergue as tuas mãos aos céus, fecha os teus olhos, pede para Deus te fortalecer agora, pede para Deus fortalecer a tua fé. Diz: Deus, acrescenta a fé. Diga: Deus, fortalece a minha fé. Diga: enche a minha vida de fé, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero pedir que o Senhor enche a tua igreja de fé. Esse que entrou por essas portas desanimado, pensando em parar, enche a tua igreja de fé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então preste atenção, por gentileza. Esse pai está aprendendo que ele não pode ser incrédulo, ele não pode duvidar e ele não pode ter medo. E aí você vai entender que esse pai, ele vai viver um grande milagre. Pastor, que milagre é esse? Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 25, a palavra diz: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Diga glória a Deus. Agora você imagina só, Jesus Cristo dá aquela ordem, e a palavra diz que quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer. Ele ordena e o diabo tem que obedecer. Quando o Senhor dá aquela ordem, aquela criança, aquele jovem cai no chão, igual morto. Por quê? Porque quem usava aquela vida era o diabo. Mas como aquele homem acreditou no Senhor, pediu ajuda, mesmo sendo incrédulo, o milagre está acontecendo. Versículo de número 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Agora você imagina só, aquele pai que chegou duvidando, incrédulo, ele acabou de ver Jesus Cristo operando um grande milagre na vida do seu filho. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. E entenda, Deus não te chamou para você estar aqui, para você duvidar. Deus te chamou e quer que você tenha fé para que você viva todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. Mas não adianta o pastor crer se você não crer. Quem crê aqui de todo o coração? Quem crê que essa palavra aqui que foi ministrada é um combustível para a sua fé? E você crê que essa campanha de oração vai trazer para você grandes resultados? Então você coloca de pé, por gentileza, e vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Jó, ele disse: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jó, ele sabia o Deus que ele servia. E você crê no Deus que você serve? Crê que ele pode mudar a tua história? Mas o que Deus espera de você? Que você tenha o quê? Fé. E creia nele. Eu quero orar por toda a igreja, mas antes eu tenho que fazer esse convite. Pastor Alexandre, a minha fé ela se encontra abalada. Quem está com a fé abalada aqui? Eu vou orar com você, para Deus te dar fé. Quem está firmado com o Senhor Jesus aqui? Erga as duas mãos aos céus. Está firmado com o Senhor? Glória a Deus. Isso é importante, porque se você estiver afastado, desanimado, longe da presença do Senhor, esse é o momento para você voltar e retornar para a casa do Pai. Pastor, mas eu creio que eu estou com um sério problema, mas Deus vai me ajudar. Quem crê nisso aqui? Vai te ajudar? Eu já sei que vocês estão meio caminho da sua vitória, porque Deus já te
já deu fé e você crê. O que está faltando agora é você abrir o seu coração e falar para Deus: eu não saio desse culto sem a minha vitória.